Como que foi essa transição sua de trabalhar com programação e começar a produzir conteúdo? Pô, isso aí é legal, hein? Ah, cara, eu sempre quis produzir conteúdo e não necessariamente de programação, né? Então, eu sempre quis criar conteúdo pra internet. Então, até que, né, eu falei que eu comecei fazendo blog de Pokémon, né, lá com Uhum. 10 anos de idade. Depois eu fiz várias coisas com menos, na verdade, com 11 anos de idade, porque eu lembro que foi lá na escola. Eu tinha um site chamado iUd, né? iUd, assim, tipo iPhone. Só que era inspirado em iCarly, né? Entendi. Em iCarly. E aí, eu queria ser a Carly Shay lá. Então eu criei um site chamado iUd e comecei a postar uns vídeos lá de eu fazendo bobeira lá com 11 anos de idade, né? E ainda que criou um site, né? Que É. normal era botar no YouTube. Criei um site, porque é verdade, né? É que quando surgiu o iCarly, o YouTube não tava tão popular ainda. Que o que era Não popular era o tava. blog mesmo. Sim, sim. Aí eu criei um site lá usando Formspring, que eu acho que era esse o nome, de criador de sites da época. Criei esse site chamado iUd e comecei a postar uns vídeos lá de eu dançando, de eu fazendo bobeira lá, passando vergonha mesmo, assim. E E alguém aí, descobriu do teu colégio, da tua família, alguém descobriu. cara, eu mostrei na minha escola, né? Na verdade. A gente tava na aula de informática na minha escola, por isso que eu lembro que foi em 2011, quando eu tinha 11 anos de idade. Eu lembro que eu tava na aula de informática do sexto ano, assim, lá, na minha escola, e aí a professora deixava a gente colocar a música lá no computador central que ficava transmitindo, assim, na parede. E aí eu falei, professor, eu tenho uns vídeos meu aí pra botar aí. Quer que bota aí pras pessoas verem? Aí colocou lá, eu dançando lá, passando vergonha, dançando, rebolando lá pra câmera. Uns negócios assim. Nossa, eu não sei como eu não tinha vergonha, né? E aí eu achava que depois que apareceu lá no telão, a escola inteira tinha virado meus fãs, assim, eu achava. E aí eu lembro o dia que eu postei o episódio 2 de iUd, eu saí gritando pela escola assim, saiu o episódio 2 de iUd, saiu o episódio 2. E aí achava que todo mundo assistia, mas acho que ninguém nunca abriu pra ver, não. Mas não, me perdi no assunto de novo, né? Da E aí? transição aí pra criar conteúdo. Então teve aí, ó, o primeiro conteúdo não foi já o teu canal aí falando de programação, foi aí nos 11 anos. Foi o iUd. Foi primeiro os blogs de Pokémon, depois o iUd. E aí. E aí foi isso. E aí. Eu acho que a minha primeira tentativa mais séria de criar conteúdo foi no Instagram. Uns 2 anos atrás. Foi no Instagram, 2 anos atrás. Falando sobre assuntos aleatórios, assim. Então, na verdade, eu comecei falando sobre setup de mesa de escritório, assim. Então eu Uhum. mostrava, eu gravava assim, minha mesa assim, ficava, que mesa bonita e tal. Fazia uma montagem da minha mesa igual como se fosse um carro, né? Vum, vum, assim. E aí gravava uns takes da minha mesa e postava no Instagram. E aí isso aí foi um dos meus primeiros conteúdos mais sérios que eu criei. E aí, isso tudo enquanto eu tava trabalhando como programador. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que postar 3 vídeos verticais, né? Os vídeos curtos por semana. Uhum. Né? Aí eu fiz isso durante uns 2 meses, assim, postando alguns vídeos da minha mesa. Mas aí eu comecei a achar muito chato isso, né? Sentia que não tinha propósito nenhum e tal. E aí eu dei uma crise, assim, minha primeira crise de criador de conteúdo. Que aí tinha um dia que eu tinha que gravar um vídeo. E aí eu resolvi. Não tava conseguindo, eu resolvi só ligar a câmera e falar qualquer coisa. Aí eu liguei a câmera, comecei a falar lá minhas crises lá, de que eu tava morando sozinho, que eu não sabia o que eu tava fazendo. E aí esse vídeo deu um pouco mais certo. Esse vídeo pegou lá uns 10k de likes no TikTok, no Instagram. E aí, a partir daí eu comecei a gravar alguns conteúdos no Instagram, falando mais assim. E aí, nossa, história longa, né? Aí, depois que teve esses vídeos assim no Instagram, de novo eu tive outra crise. Aí eu parei de gravar pro Instagram, porque eu não tava mais gostando dos meus vídeos do Instagram, que eu ficava falando da vida, fazendo umas reflexões, falando de anime também. Só que aí eu não tava gostando também. E aí eu parei durante mais um mês e meio, assim. Até que um amigo meu me deu um conselho, falando que para eu falar sobre algo que eu tenho facilidade de falar. Ou algo que, se as pessoas me perguntarem, eu consigo ficar muitas horas falando sobre isso. E também é uma coisa que as pessoas acham impressionante sobre mim, mas que pra mim é fácil, assim, né? Ele foi esse conselho que ele deu. Aí eu pensei, isso aí é a minha carreira de programação.
que pra mim sempre foi uma coisa natural, mas pros outros parece uma coisa incrível, assim, né? Uhum. E aí, foi aí que eu criei um canal no YouTube. Aí eu criei um canal no YouTube. Primeiro eu lancei 2 vídeos lá de crise também, existencial, lá, falando uns negócios nada a ver, que aí agora eles estão privados. Mas aí, depois desses 2 vídeos, eu comecei a falar sobre programação. E aí o meu canal disparou. Aí foi rapidão, falando sobre programação, deu muito certo. E aí, em 1 mês e meio de canal, eu tava monetizado. E em quanto tempo? 6 meses, eu larguei a CLT. E como que foi essa decisão de largar a CLT? Você pensou, eu vou focar mais no YouTube aqui que tá dando certo, que é o que eu gosto de fazer, já tava um pouco de saco cheio da CLT, o que você vê? Ou já tava de saco cheio da programação? Como que foi essa decisão? Então, foi vários motivos, assim. A primeira coisa que eu percebi é que eu queria procurar outra oportunidade de emprego. Então eu tava lá trabalhando e eu já tinha certeza que eu ia procurar outra coisa, né? Então eu queria sair da minha empresa, né? Então eu fui lá, comecei a pensar para que empresa que eu vou e tal, quero continuar crescendo meu salário, quero conseguir outras oportunidades. E aí eu cheguei nessa conclusão, né? Vou mudar de empresa. Só que aí nesse momento que eu parei e pensei, né? Pensei, e se ao invés de eu mudar de empresa, eu só sair, né? Só me demitir. E focar no YouTube, né? E era teu último emprego da Revolut. Era quando eu tava na Revolut. Aí eu pensei, e se, né? E aí eu comecei a pensar, assim, durante algumas semanas. E aí eu comecei a ver quanto dinheiro eu tava fazendo com o YouTube, né? E é até engraçado, né? Que no mês que eu me demiti, o último mês, eu fiz R$ 600 com a AdSense. E tive um patrocínio pontual lá. Tive um patrocínio que eu ganhei uns R$ 1.000, 1.000 e poucos lá. E aí então eu fiz uns R$ 2.000, sendo que um deles foi patrocínio e na época eu não tinha muito patrocínio. Eram umas coisas bem pontual. O que eu tive mais lá mais sólido lá foi o AdSense de R$ 600, né? E aí eu vi isso assim, esses R$ 2.000, né? Pensei, e aí, será que dá pra ganhar 18 mil? Se eu me demitir, será que esses 2K vira 18K, né? Pra eu continuar na mesma... Porque eu não queria começar a ganhar menos, né? Mas será que dá pra virar 18K? Aí eu olhei assim, pensei, acho que dá. Aí eu me demiti. Mas você tinha uma reserva aí pra Então, segurar enquanto isso também, né? Porque eu tava investindo desde 2019, né? Aham. Há 6 anos lá. E como que você fez para os 2.000 virarem aí os 18.000, até mais? Qual que foi a tua estratégia? Você focou mais horas? Você colocou a dedicação que você tinha na programação, igual você comentou, de trabalhar escondido no YouTube? O que você fez? Então, eu tinha... eu ganhei esses 2.000 ali lá por julho, agosto, sei lá, por aí. E aí em agosto eu me demiti. E aí logo no primeiro mês eu ganhei 24 mil, né, no mês. E aí depois, no próximo mês, eu ganhei uns 30 e pouco mil. E aí eu consegui essa média de uns 20 mil, assim. E eu não esperava. Eu tinha uma reserva pra sobreviver, assim, por vários meses, assim. Eu lembro que eu fiz uns cálculos assim, se eu pegar esse dinheiro e tal que eu tenho guardado, eu consigo ter uns R$ 8.000 por mês, assim, pra pagar minhas contas essenciais, assim. E eu consigo viver tranquilamente por vários meses, assim, se eu precisar gastar. Mas aí até hoje eu não gastei nada da minha reserva, né? Ainda bem. Aí eu não gastei nada. E aí eu acho que pra conseguir isso, por que eu tinha bastante confiança, né? Porque eu recebia muita proposta de patrocínio. Então eu sabia que só de eu ir lá, responder o e-mail e aceitar, eu já ia entrar uma grana boa, né? E aí, então, a primeira coisa que eu fiz quando eu me demiti foi abrir meu e-mail. Foi abrir meu e-mail e aí eu tinha lá 80 e-mails para responder lá de 80 empresas lá. Dessas 80 eu separei umas menos de 10, assim. Respondi e fechei praticamente Tirou aquilo que é ruim, tirou o bet do meio, tigrinho. Tirei tigrinho, tirei umas empresas estranhas lá, uns negócios que não fazia sentido. E aí, de 80 eu filtrei para 10, conversei com umas 4 e dessas 4 que eu conversei eu fechei, praticamente todas, assim, fechei coisa. E aí, foi assim, né? E aí eu fui atrás desses patrocínios bem sólidos, assim, né? Até hoje eu nunca fechei nada
muito avulso, assim, do nada, assim. Uhum. Mas focar na área de programação sempre. Sempre área de programação. Uhum. E teu público que você vê que a maior parte é programador também, que Ou tem vontade ou de tem ser programador. vontade de ser, o que você acaba vendo? A maior parte é, né? A maior parte é. Eu queria variar bastante, mas é legal porque bastante gente fala que me assiste sem ser por causa da programação. Muita gente fala que gosta da forma que eu me comunico, né? E assiste. E aí, então, tem muita gente que, por exemplo, é CLT, mas não é programador, né? Ou tá lá no mundo corporativo, mas não é programador. Aí fala, eu gosto de assistir, que aí eu entendo também mais sobre o pessoal que é programador, que é parceiro de área, assim, né? Uhum. E aí tem bastante disso. E o que você vê? Que você saiu desse salário de 18 mil, ganhando 2 no YouTube, e rapidamente já passou o teu salário como CLT. O que foi mais difícil? Foi chegar até os 18 mil sendo CLT ou crescer o canal no YouTube e conseguir ganhar mais? Nossa, foi muito mais difícil escalar os 18K da CLT. Com certeza. Porque os 18K da CLT eu demorei 7 anos pra escalar, né? Uhum. 6 anos aí. 6 anos e meio. E o YouTube foi em 6 meses, né? Uhum. Nossa, absurdo, cara. É mó hack. Façam conteúdo pra internet aí, gente, que é... Você acha hack que a da grande vida. oportunidade, então, hoje, seria mais o produzir conteúdo do que ser programador? Ah, é. Meu, eu tava vendo um vídeo hoje do Augusto Galego aí, que é um amigo meu aí da área de programação, que ele tava falando sobre a frase no pain, no gain, né? Uhum. Que é sem esforço, sem se sacrificar, você não tem resultado. E ele tava defendendo o contrário, né? O que eu também acredito muito, que às vezes com muito menos esforço você consegue muito mais resultado. E aí até meio perigoso falar uma frase dessas, né? Mas eu acredito, eu acho que esse é um grande exemplo, né? Com 6 meses de esforço aí pro YouTube, eu consegui o que eu demorei 6 anos e meio na CLT. E o que, Então, como é que foi realmente. pra tua família, teus amigos? Ah, que eu tô largando meu emprego CLT aqui de 18 mil que eu vou viver de YouTube agora. Sendo que eu acredito que você era a referência ali do pessoal, às vezes a volta, que Nossa, é verdade. cresceu hein? rapidamente, que já tá muito bem estabilizado. Isso é verdade. Eu sempre... uma coisa que comentam muito nos meus vídeos é ainda bem que você não é meu primo. Né? Comentam muito isso. E realmente, né? Eu sempre tive esse perfil da pessoa que ascendeu no cargo tradicional lá, né? Ia bem na escola, depois ia bem na faculdade, conseguiu um emprego bom numa empresa legal. E cresceu na empresa legal. Então eu sempre tive isso aí, o sonho da sogra, né? A sogra veio e fica, nossa, que menino bom, né? O sonho da própria mãe mesmo. Também, né? O sonho da mãe, né? E aí sempre tive esse perfil. Mas eu sempre fui meio maluco, assim. Sim. E os meus pais sempre enxergaram isso, né? Eu sempre tive umas decisões, assim, que eu tomava porque era o que eu acreditava, né? Então eu acho que pra você fazer qualquer coisa que saia do caminho padrão, né? Então, por exemplo, você conseguir sucesso no YouTube ou alguma coisa assim, você tem que ter alguns momentos de loucura, né? Então, todo mundo sempre falou, né, que eu tomo decisões malucas assim. Até hoje eu tô tentando, na verdade, trabalhar, ser menos louco e menos impulsivo, né? E é até meio contraditório com a minha trajetória de CLT. Mas, pra minha família, pros meus amigos, foi mais um momento que eles olharam pra mim e falaram, caramba, que engraçado o Yuji tomando uma decisão maluca aí de novo, né? Porque eu já tomei várias decisões malucas, eu acredito. Por exemplo, pra sair de casa, sair da casa dos meus pais, eu demorei 3 dias, né? Da minha decisão de sair até eu estar morando na minha casa sozinho, né? Como é que você achou um lugar pra morar tão rápido assim? Com o salário de programador você consegue qualquer coisa, né? Só você querer. Então porque eu achava que eu ia ficar na casa dos meus pais por muito tempo ainda. Essa era a minha cabeça. Eu achava que ia ficar na casa dos meus pais. Beleza, tava de boa. Aí do nada, um dia eu tava, não, eu tenho que sair de casa. É isso que eu quero. E aí nesse dia eu percebi que eu tinha certeza que era isso que eu queria. Então nesse dia eu comecei a olhar lá apartamento online. Aí eu achei um legal. No primeiro dia eu marquei uma visita pra o dia de amanhã, né? Pro próximo dia. Eu visitei, assinei o contrato, paguei o aluguel. E no dia seguinte eu já tava morando, me mudei. Então foi esses 3 dias, assim. E aí me mudei só com um colchonetezinho. Então tem lá no meu Instagram lá
Mas já era mobiliado o apartamento? Já tinha alguma mobília ou não? Não. Tava zerado? Tava zerado, zeradinho. Não tinha nada lá. O prédio era zerado. Eu fui o primeiro morador do prédio lá. Entendi. Aí, aí eu me mudei. Então eu tenho muitas decisões impossíveis, assim, meio malucas, que eu acho que isso também tem a ver com, por exemplo, quando eu era lá estagiário e fazia as coisas sem ter medo de errar, né? Mas você vê que, por exemplo, você tem a decisão impulsiva, mas depois você decide, você não volta atrás, porque você foi morar sozinho, mas você não voltou depois. Você ia resolvendo as coisas lá na empresa e você se dedicava mais pra isso depois de você tomar a decisão. Então você pode ser impulsivo na hora de tomar, mas depois que você tomou, você persiste. Ou não? Não, às vezes volto atrás também. Aí esse é o problema, né? Aí que eu percebo que eu tenho que ser menos impulsivo. Entendi. Porque às vezes eu tomo uma decisão impulsiva e depois me arrependo, né? Aí é muito problema, porque aí você pode estar impactando outras pessoas também, né? Uhum. Aí se impactar só aí eu não tô nem aí, né? Mas quando você impacta outras pessoas, aí é um problema, né? E o que você vê de alguns comentários, a gente até tava comentando aqui no off da galera que fala, não, que um caso desse aí que mostra que ganha bem como CLT em 1 milhão. Até pra essa galera que comenta. É, você acha que você realmente é fora da curva ou não? Você vê que tem vários casos. Tem vários casos, é. Não, nossa, eu não sou fora da curva, não. Isso aí é o que eu acho mais engraçado, velho. Eu vou lá, porque eu vejo, assim, a carreira que eu conquistei, né? E aí, quando eu tava idealizando, assim, a ideia do meu canal, eu pensei assim, nossa, é isso que eu vou conseguir contribuir pras pessoas, né? Eu vou conseguir mostrar pra elas uma forma boa de você crescer com programação e tal. E eu quero mostrar isso pras pessoas. E aí eu posto os vídeos lá mostrando a minha trajetória. E aí eu recebo muito esse tipo de comentário, né? Falando, esse cara é um gênio. Esse cara é 1 em 1 milhão. Ele é o Ayrton Senna da programação. Nossa, quando eu li isso aí, Ayrton Senna da programação, eu fiquei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí, eu acho engraçado, porque as pessoas falam isso, normalmente é pra uma posição que eu entendo que é pra não se comparar, né? Uhum. Então, isso é muito bom, né? Você não ficar se comparando. Só que você não pode se comparar com qualquer pessoa, né? No geral, né? Não se compare com ninguém. Mas é triste quando a pessoa ela encara isso como uma forma de aceitar de que é impossível pra ela, né? Uhum. O que não é pra ela, que ela não vai né? chegar, né? É, que não dá, né? O que não é verdade, né? Porque, pô, eu conheço bastante gente, né, que conseguiu também, e pessoas de diferentes, todas as situações possíveis, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nasci assim, né, condição financeira assim de uma classe média meio baixa, assim, né, estudava escola pública e tal, de boa, e aí fiz faculdade, meus pais também nunca pagaram por faculdade, alguma coisa assim, sempre eu que pagava. Eu fiz e aí, crescendo aos poucos assim, eu consegui crescer na carreira, né? E aí, ao mesmo tempo, eu tenho amigos que eram muito mais ricos que eu e muito mais pobres que eu, que também chegaram no mesmo lugar, né? Uhum. Então, acho que cada um tem essa sua situação, mas a maior dificuldade mesmo é você entrar no mercado de trabalho, né? Depois que você entra, aí é várias coisas que fazem você conseguir ascender, e que eu acho que a maior questão é realmente essa parte da soft skill, né? Essa capacidade de se comunicar e de ir crescendo e tal. Uhum. Você vê que, por exemplo, depois que você ingressou no mercado de trabalho, o primeiro estágio pode ter sido mais difícil para depois conseguir ir galgando aí espaços maiores, então? Pode ter sido mais difícil? Como assim? Pera, não entendi. É, que não necessariamente mais difícil, né? Mas o Primeiro inicial, passo é mais o importante. primeiro passo é mais importante. Ah, tá. Então, entrar no primeiro emprego, depois você vai conseguindo, sendo um cara bom ali, um cara que faz as coisas da maneira certa. O que você vê disso? Então, é que pra você atingir um crescimento bem legal, assim, né? Por exemplo, no nível que eu tive, assim, que eu não acho que foi nada fora da curva, mas foi um crescimento bem legal. Eu acho que você tem que, pelo menos, dar o check lá, né? Tá ok em todos os sentidos, né? E quais são esses sentidos, né? O primeiro é você primeiro conseguir entrar, então você tem que dar o check nisso, né? Conseguir entrar no mercado. Só que depois de entrar, você tem que dar mais dois checks, né? Você tem que conseguir ser bom tecnicamente e bom comunicativamente, né? Uhum. Você tem que conseguir fazer essas duas coisas. Você fazendo essas duas coisas, que é o famoso fazer bem o seu trabalho e saber mostrar ele, aí você consegue tudo, né? Só que aí
eu já vi vários casos diferentes, né? Eu tenho, por exemplo, se eu olhar a minha turma da faculdade, eu consigo enxergar exemplos de pessoas que conseguiram ótimas oportunidades de primeiro emprego, mas hoje em dia essa foi a única coisa que conseguiram, nunca mais conseguiram e depois perderam o emprego e nunca mais conseguiram mais nada, né? E aí então... Que não tinha outro check ali depois, né? De É. entrar, ser bom tecnicamente, não sabia se comunicar. Ou era ruim de comunicação, ou não conseguiu evoluir tecnicamente, e aí... É isso que falta, né? E aí cada pessoa tem os seus motivos, né? Mas o motivo, no final das contas, não importa, né? Só importa se a pessoa sabe ou não, infelizmente. Aí é a parte que fica injusta, né? Às vezes a pessoa ela não tem habilidade técnica, mas é porque ela não tem... Porque ela tá numa situação que ela tem que cuidar da família, alguma coisa assim. E aí ela não tem. Só que o que importa pro mercado de trabalho é ela ter ou não o check, né? O motivo de ter ou não importa. Você vê que tem gente que tem o check de não ter a parte técnica, mas vai enrolando na parte de se comunicar e mostrar que tá fazendo alguma coisa e progride alguma coisa, ou você acha que é mais difícil? Ah, tem. Tem também. Mas você acha que tem uma trava em algum momento? Que o cara é pego de surpresa ou não? Ah, tem essa trava também, pô. Tem. Acontece. O que você acha que é mais comum? O cara ser bom tecnicamente e não saber mostrar, não saber demonstrar o trabalho que ele faz, ou ele não ser bom tecnicamente, mas vai demonstrando e enrolando o que tem? Ah, na área de programação é mais comum o cara ser bom em programar, mas ele não saber mostrar. Uhum. Então é aquele arquétipo do nerd que não sabe conversar, né? Então você vê que o cara que é programador e é bom, o principal é desenvolver essa soft skill de comunicação e demonstrar o trabalho dele. Sim. Isso aí faz um diferencial tremendo, né? Que eu acho que... quando você tem... Quando você é ok nessas duas coisas, aí você consegue fazer muita coisa já. E na parte de comunicação, teve algo que você fez pra se desenvolver ou você sempre já foi mais desenrolado? Pô, eu acho que eu fiz. Na parte de comunicação, eu sempre fui muito fortemente inserido em ciclos sociais, né? Então, uma coisa que eu participei muito na minha vida foi grupos de jovens, né? Mas não de igreja em específico. No geral, assim, vários grupos diferentes. Quando eu era criança, eu era de grupo de igreja. Então eu fazia ações solidárias e tal, participava de coisas assim, projetos de liderança assim, de grupo de jovens. Participei muito disso. Depois, mais pra frente, eu tinha muitos amigos escoteiros, conhecia umas coisas de escoteiro. Depois eu fiz parte de... depois eu era da banda da igreja, depois eu era de escola de liderança. Depois eu entrei em grupo de jovem de cultura japonesa, cultura asiática. Então, esportes e tal, eu sempre participei muito de meios sociais de jovens, assim. Mas era mais porque você queria ou porque às vezes seus pais viam que isso ia te ajudar? O que você acabava tendo? O primeiro de todos, que foi a igreja, foi meus pais que me colocaram, né? Uhum. Mas aí daí pra frente, depois fui eu que fui entrando. E aí eu sempre tive esse perfil de me socializar muito. O que é estranho, porque eu não era tão extrovertido, assim. Em vários momentos eu era bem tímido, assim, na verdade, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de socializar. E aí então eu fui trabalhando isso. E eu acho que é um famoso assim também o sorri e acene. Pra mim o básico da socialização é o pinguim do Madagascar lá, que fala sorri e acene. Você sabendo sorrir e acenar, você já fez o básico, assim. A partir daí você fala oi pra pessoa e você consegue desenvolver qualquer interação social, né? Aí, ó, o que faltava pra gente é o sorrir assim, aí, ó. a gente Só ficar de no cara nosso caso, não fechada. tinha. Realmente. E em relação ao canal do YouTube, igual agora você não tá mais trabalhando na área de programação, o que você tem agora de objetivos pro futuro? Quais são seus planos? Pô, nossa, eu tenho muitos sonhos, né? Muitos objetivos. Tanto que a gente tava conversando antes, né? Que na virada do ano eu tava com 9 metas por ano, né? E não era nem 9 metas, era 9 focos na minha semana. Então, durante a minha semana, eu tinha 9 projetos diferentes que eu ia dedicar o meu tempo. E aí eu dedicava, tipo, 2 horas de manhã, depois 2 horas no final da manhã, depois outra coisa era 2 horas de tarde. Você consegue lembrar esses 9 aí? Cara, era... Então, dentro deles tinha o YouTube, né? E aí tinha, além do YouTube, estudar a fundo fundamentos de programação. Tinha... dentro disso tinha a meta que o nome era Shape, né? Que era academia. Então
não tinha academia. Eu tava entrando num emprego novo também, que eu ia entrar como cargo de diretor de arte. Cara, eu ia virar diretor de arte, que é um cargo de marketing, né? Então, isso foi uma oportunidade louca aí que eu tive por causa de alguns amigos meus, que eu ia entrar numa empresa de diretor de marketing, mas acabei mudando, aí acabei não entrando. Mas aí teve isso aí. Eu não vou lembrar de todos, mas outro também. E aí outra parte era a minha parte cultural da minha vida, né? Que eu tenho muito forte, que é o meu grupo de taiko, né? E aí, então, essa parte cultural de tambores japoneses e tal, cultura de Okinawa, na verdade, era a outra metade aí. Então tinha esses vários focos, 9 focos, tudo na minha semana. E aí eu diminui pra 2 só. Só 2 focos. Que igual você tava falando, ter um às vezes é difícil, né? Imagina ter 9. Imagina ter 9. E aí hoje em dia o meu foco é só YouTube e o meu grupo de taiko. Posso falar o nome? Pode, claro. É o Shinwai Sai, que é SHINWA.EISA no Instagram aí. E você dedica quantas horas aí por semana nesse grupo? O que você tem de objetivo disso? Vixe, hoje em dia, metade do meu tempo eu tô dedicando no meu grupo de taiko. Metade no grupo de taiko, metade do meu tempo útil, assim, né? Aí é trabalhando, né, no YouTube. Eu dedico bastante tempo porque, na verdade, é um projeto não monetário, assim. Né? É projeto de propósito de vida, assim, né? Então é pela cultura japonesa aqui no Brasil, assim, no Brasil e no mundo. Então eu sempre participei muito da comunidade japonesa, assim. E aí, esse ano, faz um mês só, eu finalmente resolvi criar um grupo de taiko. E aí estamos fazendo aí. Então, a causa mais nobre, assim, né? Eu boto dinheiro em vez de ganhar dinheiro, né? E em relação ao YouTube, o que você acaba vendo pro futuro? Você quer continuar nesse nicho mais falando com programadores? Você quer falar de outras coisas? E em relação à programação também, você pretende voltar de alguma forma ou não? Você vê que ficou algo do passado? Então, YouTube, desde que eu me demiti da CLT, eu comecei a focar bastante na criação de conteúdo, né? E aí comecei a me distanciar aos poucos, assim, da programação, né? Aí tava me distanciando um pouco da programação, mas aí teve uma coisa que me trouxe de volta, que foi a IA. Então, você programar lá manualmente, código por código, letra por letra, eu percebi que tava chato, né? Tava muito chato. E aí eu tava me distanciando aos poucos, mas quando eu percebi que dava pra programar escrevendo prompt, ficou legal de novo. Porque aí eu conseguia criar meus produtos, ter ideias de SaaS, por exemplo, através disso, né, de prompt. E aí ficou divertido de novo programar. E aí agora eu voltei pra programação faz alguns meses, e aí agora tá sendo legal de novo. E aí pro futuro, cara, YouTube eu quero fazer de tudo, assim, né? Então eu quero continuar falando de tecnologia, de programação, mas eu quero falar de tudo que eu gosto, assim. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.